Fala, turma! Quando anunciaram no início de Indian Wells que seria a primeira competição de altíssimo nível sem a presença do Big Three, sem Roger Federer, sem Rafael Nadal, sem Novak Djokovic, a primeira questão que apareceu para todo mundo foi, olha só, para onde vai o título, né? Quem vai ficar com os títulos quando esses três não estiverem em quadro, quando esses três não estiverem na disputa do torneio? Muito bem, discute-se isso há um bom tempo, muita gente fala do Medvedev pelo momento que ele vive, outros falam do Tsitsipas, outros falam da ascensão do Berrettini, enfim. São várias opções aí quando a gente quer discutir quem que vai ficar com a divisão dos títulos daqui para frente, especialmente quando os três gênios não estiverem em quadra. Porém, nos últimos torneios aconteceu um fenômeno ali que pouca gente percebeu, pouca gente discutiu, mas que é muito legal e que eu quero trazer nesse vídeo para vocês. Que é o seguinte, se a gente discute para onde vão os títulos quando Djokovic, Federer e Nadal não estiverem em quadra, o outro ponto é o seguinte, para onde vai o apoio da torcida? Para onde vai o carinho dos torcedores desses três caras? Tudo indica, e isso já começou no início da temporada, foi acentuado no US Open, só que no US Open ainda tinha o Djokovic, e agora em Indian Wells, como os três estão fora, parece que ficou mais claro, pelo menos no meu modo de entender, ficou mais claro, que o foco desse carinho, que o foco dessa torcida é o Andy Murray. E claro, a gente vai argumentar aqui, mas sempre dando aquele recado, eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo no espaço de comentários. É aqui que você pode fazer a sua reflexão, fazer a sua crítica, deixar a sua opinião, a sua sugestão, enfim, é o espaço mais legal do canal, porque é onde a gente pode trocar uma ideia. E evidentemente, se você curte esse conteúdo voltado especialmente para tênis, por favor, lá no fim do vídeo, se a gente trouxe alguma informação interessante para vocês ou alguma reflexão pertinente, por favor, considere deixar um like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que curtem tênis, que gostam de bater papo sobre tênis. Vocês não têm ideia o quanto gestos tão simples de vocês, como dar um clique no like ou aqui embaixo se inscrever no canal, como isso fortalece essa comunidade do tênis. Como eu sempre falo para vocês, aqui no Brasil o YouTube tende a achar que esporte é só futebol. E de certa forma a gente vive inserido numa cultura monoesportista mesmo. Mas aos pouquinhos, com muito trabalho, ali grão por grão, a gente vai mostrando para o YouTube que sim, futebol é muito importante, a gente gosta muito de futebol também, eu que o diga, mas que o tênis tem que ter um espaço relevante e tem um espaço relevante, só falta a gente mostrar, fazer o YouTube entender isso, ok? Bom, turma, mas do que se trata então? Por que essa percepção em relação ao momento tão especial do Andy Murray? Na verdade, o britânico, escocês, né? Escocês-britânico, sempre teve um carinho especial do público, porque ele junta ali algumas características que são muito simpáticas ao grande público, inclusive aos próprios companheiros, aos próprios colegas de circuito. Então você vê que é um cara que tem 3 conquistas de Grand Slam. Só lembrando, o Andy Murray ganhou US Open em 2012. No ano seguinte, ele venceu o Wimbledon, quebrando um jejum de 77 anos, sem que o britânico fosse campeão em Londres. E 3 anos depois, em 2016, ele voltou a vencer na capital inglesa, voltou a vencer na grama. Então é o cara que, assim, se você comparar com Federer, Nadal e Djokovic, que tem 20 títulos de Grand Slam cada um, a campanha em Grand Slam de vitórias e de conquistas do Andy Murray é bem mais discreta, ok. Só que vencer 3 Grand Slams competindo com o melhor de Nadal, com o melhor de Federer, com o melhor de Djokovic, faz com que isso, se não numericamente, mas qualitativamente, são títulos muito significativos. E mesmo sem ter a qualidade técnica, o brilhantismo desses 3, talvez o Andy Murray esteja em uma prateleirinha abaixo, ele compensa isso com muito esforço, com muito entusiasmo, com muita dedicação. Você vê que é um cara que deixa tudo na quadra. Somado a isso, é um cara engajado. Você percebe que ele não está preocupado só com ele, é um cara que luta pelo bem-estar
de todo mundo, do circuito. É um cara que sempre defendeu e sempre chamou muita atenção, por exemplo, a igualdade entre o tênis masculino e o tênis feminino, defendendo premiações iguais para todo mundo, defendendo que o dinheiro seja mais bem dividido, que não fique tão concentrado ali em quem chega na semifinal ou nas finais, que o pessoal que joga a primeira, segunda, terceira rodadas tenham o seu cachê aumentado, a sua premiação aumentados. Por essas e outras atitudes, é um cara que tem a simpatia, como eu falei para vocês, do público e também dos colegas de circuito. E nos últimos anos, especialmente, ele demonstrou uma outra característica que também faz com que as pessoas gostem muito dele, aliás, gostem muito de qualquer um que se mostra dessa forma, que é a superação. Só lembrando para vocês, lá em 2017, 2018, o Andy Murray já sofria muito com um problema no quadril, aliás, muito parecido com o que encurtou, com o que acabou com a carreira do Guga. Passou por uma cirurgia, isso logo depois de ser número 1 do mundo. Ele terminou a temporada 2016 como número 1 do mundo, mas daí já começou a sentir esses problemas, acabou sendo operado em 2018. Não teve o resultado que se imaginava, apesar de toda a fisioterapia. Voltou a passar por um procedimento onde foi colocado alguns pontos de metal ali, uma espécie de uma prótese. E tudo isso para não se entregar, tudo isso para não cair naquele discurso de que ele iria se aposentar. Muita gente já via o Andy Murray como um tenista aposentado. Ele mesmo chegou a dar algumas entrevistas falando sobre a dificuldade de voltar para um circuito que é tão competitivo, você fica um tempinho fora ali, especialmente falando do masculino. Quando você volta, o pessoal está num ritmo, numa intensidade, tamanhos, que é difícil, se você não estiver 101% fisicamente, de você acompanhar isso. Então todo esse esforço que o Andy Murray tem feito para voltar ao circuito, não necessariamente para vencer títulos, mas para jogar de forma competitiva, de não se entregar para a aposentadoria forçada como aconteceu com o Guga. Isso cativa, isso sensibiliza muito o público em geral e mesmo os colegas. E eu entendo que o ponto alto tenha sido agora em Indian Wells, na vitória sobre o espanhol Carlos Alcaraz, um garoto de 18 anos. Eu confesso para vocês que quando eu vi o chaveamento e notei que o confronto seria Andy Murray com Alcaraz, eu temi um pouquinho pelo britânico. Falei, nossa, ele não vai aguentar o ritmo, ele não vai aguentar a intensidade. Um garoto de 18 anos com uma bola pesadíssima, mas aí que entra a experiência, aí que entra a genialidade do cara que é diferenciado. O Murray não é que ele venceu apenas o Alcaraz, ele perdeu o primeiro set e teve que buscar uma virada contra um jovem de 18 anos. E qual foi a estratégia que ele usou? E aí a gente entra naquele ponto que eu adoro trazer para vocês também, que é de vez em quando pegar um exemplo do circuito profissional, desses caras fora de série, e tentar trazer para o nosso universo de pangaré de tenista amador. Uma das estratégias, talvez a principal que o Murray tenha usado contra o Alcaraz, e que a gente pode usar no nosso dia a dia também, é o seguinte: quando você vai enfrentar alguém mais bem preparado fisicamente do que você, é fundamental que você controle os pontos. É fundamental que você não deixe a bola quicando no meio ali para ser agredido pelo adversário. Evidentemente que a gente tem que ter uma condição técnica mínima para fazer isso. Mas dentro da nossa realidade, quando o seu adversário está mais bem preparado fisicamente do que você faça esse cara correr. Porque se você permitir que ele comece a te balançar na quadra, com certeza vai acontecer uma dessas duas opções. Ou você vai morrer, vai ficar com uma gravata desse tamanho em 3 games, ou então, para encurtar os pontos, você vai se obrigar a arriscar muito, a tentar um winner numa bola não necessariamente boa para você tentar aquela jogada. Quem já não percebeu isso? Quem já não passou por isso? Quando você percebe que o ritmo do jogo está muito acelerado e você quer encurtar os pontos e acaba arriscando mais, e você joga na rede, aí você joga no fundo, você joga fora. Enfim, você acaba perdendo o controle do jogo por tentar apressá-lo, por tentar resolver o ponto com mais velocidade para não se desgastar tanto fisicamente.
E o Murray conseguiu fazer isso de uma forma muito eficiente. Além do que, a variação de jogo. Mas aí a gente não pode trazer para o nosso contexto também, porque a gente não pode ser cobrado por essa variação de jogo, fazer saque e voleio, jogar com slice o tempo todo. A gente não tem essa precisão. Mas o fato de tentar assumir o controle do ponto, de ditar para onde a bola vai, de balançar o adversário, isso é algo que a gente pode tentar. E foi assim que o Andy Murray, mesmo com algumas limitações físicas, com 34 anos, conseguiu passar por um jovem de 18 anos que bate muito forte na bola, que corre demais pela quadra, e aí, com experiência, com sabedoria, com habilidade, com paciência, ele conseguiu superar esse adversário. E, evidentemente, ganhar ainda mais o carinho e o apoio da torcida. Mas e vocês, turma? O que vocês têm achado desse momento do Andy Murray? Vocês entendem que num cenário sem o Big Three, ele vai concentrar esse carinho, essa torcida, ele acaba sendo o protagonista, pelo menos em termos de carisma? Evidentemente que imagino que contra um Medvedev, contra o próprio Djokovic, quando o Djokovic voltar, talvez o Andy Murray não tenha a força suficiente para encarar uns caras desses. Mas deixa aqui embaixo no comentário, vocês acham que o Andy Murray briga por títulos ainda? Eu particularmente entendo que Grand Slams ficam fora da realidade dele, porque são 5 sets, você ficar 4 horas até mais dentro de uma quadra jogando em altíssimo nível, fica mais complicado. Mas entendo que em ATPs 1000, em torneios de melhor de 3, sim, por que não? Pelo tênis que tem jogado, pela experiência que tem, pela qualidade de jogo que tem, o Andy Murray pode sim beliscar algum título aqui e ali. Mas o que vocês pensam sobre isso? Quais características o Andy Murray faz com que vocês alimentem o argumento de que ele pode sim levantar troféus, ou ainda não? Ele vai ter uma participação ali como protagonista, de um cara muito querido, muito simpático, mas que chegar a títulos para ele pelas limitações, pelas cirurgias, tudo que aconteceu recentemente na vida dele, fica um pouquinho mais complicado. Enfim, tudo que vocês pensam, como eu já falei, deixa aqui embaixo no espaço de comentários, sugestões, análises, tudo é muito bem-vindo. E mais uma vez aquele recadinho do YouTube. Se você curte esse conteúdo especialmente produzido para quem gosta de tênis, por favor, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Como eu sempre falo, quem gosta de bater uma bolinha, seja no condomínio, na academia, enfim, onde tiver uma quadra sobrando por aí, gosta também de conversar sobre tênis. Então, vamos expandir tudo isso. E também um recado, a questão de dar um like, de se inscrever no canal, não é só pro papo reto, não é só aqui não. Dá uma força para todo mundo que produz conteúdo voltado para tênis. Tem muita gente que dá dicas, professores, academias, material, enfim, o universo do tênis precisa desse apoio de vocês. Tá bom, turma? Mais uma vez, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto.